Memórias do Poder Legislativo, o programa idealizado pela Associação dos Parlamentares do Estado de São Paulo, recebe o deputado Adriano Diogo, que cumpriu 3 mandatos nesta Casa de Leis entre os anos de 2003 e 2015. Também foi vereador na cidade de São Paulo por 4 mandatos e secretário do Verde e do Meio Ambiente. É geólogo sanitarista por formação na USP, filho do bairro da Moca e um batalhador pela memória, a verdade e a justiça. É uma grande honra, um prazer recebê-lo no estúdio da TV Alesp mais uma vez, deputado Adriano Diogo, um sobrevivente. É o que falar, Adriano? Sobrevivente, né? Bonita palavra. Bom, eu acho que a sobrevivência, né, traz alegrias e tristezas, né? Mas eu acho que ninguém vive do passado, né? Acho que o passado é bom para a gente entender o presente e saber projetar o futuro, né? Sim. Eu acho que a minha geração está encerrando um ciclo. Essa geração pós-64, né, que viveu o golpe de 64, que contribuiu para a redemocratização do país, agora volta pela via das urnas o modelo autoritário muito parecido com o que houve em 64. Lógico, tem uma diferença fundamental, que 64 foi uma ruptura. Sim. E agora foi aprovado por uma pequena diferença, mas houve um referendo popular, né? Então, eu acho assim, que se a experiência do fim da ditadura, da redemocratização do país, das forças que contribuíram, tivesse sido vitoriosa, tivesse sido perene, não que o Brasil não precise, desculpa, dessas forças, mas eu acho que essa derrota nas eleições presidenciais e a própria deposição da presidente Dilma mostrou uma fadiga de material. Sim. Né? Então, as forças democráticas do país, principalmente de natureza geracional, as novas forças, vão se reorganizar. E começar um novo ciclo. E vão começar um novo ciclo. Vai haver um reorganizamento partidário, uma reorganização partidária, vai haver um novo arco de alianças, e esse ciclo autoritário, que não começou bem, né? Porque não é só um ciclo autoritário, não é só um ciclo neoliberal, totalmente diferente do modelo social-democrata vigente no país na pós-ditadura. Não, é uma ruptura total. Mas toda ruptura, ou ela vem com amplo apoio popular, ou ela vem com uma repressão muito forte às contestações. Parece que o modelo escolhido foi de reprimir, né? E com um novo elemento, a teocracia. Lógico, você nunca pode separar a religião da política, nunca, né? Tem gente que acha que o determinante da política é a religião, né? Ainda mais no Brasil, que o golpe de 64 teve um apoio maciço da Igreja Católica. E esse é Mas foi a mesma Igreja Católica que ajudou a reconstruir depois, com as comunidades depois eclesiais da teologia de base. da libertação, né? Sim, sim. Dom Paulo Evaristo, todas aquelas comunidades. Bom, toda aquela história bonita da resistência à ditadura. Agora, ele veio também exacerbado de um novo modelo religioso, né, mais fundamentalista e baseado num projeto perigoso, que é essa escola sem partido, né? Então, que ataca diretamente a renovação do país, né? Porque a renovação do país está na educação, está na cultura. É a educação. É a educação. Sim. Né? Mas esse momento, como disse, não é muito parecido com o de 64, lá nos anos 60. Aliás, o mundo não vivia essa efervescência. 1968, ou seja,
os estudantes na rua, aliás. Vamos falar do começo da militância lá na Universidade de São Paulo, como geólogo. Eu até falei um sobrevivente, eu podia falar um sobrevivente do Ustra, um sobrevivente da ditadura. Eu podia falar muito mais, Adriano. Não, nós estamos fazendo 50 anos do AI-5, né? De 2018, novembro. Sim. Além dos 70 anos da Declaração de Direitos Humanos, aqui no mês de novembro, né? Nós estamos falando dos 50 anos do Ato Nacional número 5. Dos 50 anos da Batalha da Maria Antônia? 50 anos da Batalha da Maria Antônia, da tomada do CRUSP, né? O golpe dentro do golpe, o autogolpe, como se falava na época. Não foi tudo isso lá atrás que lhe forjou para ingressar na política? Então, aquela lá era política de verdade, né? Depois você entra na política partidária, aí a regra é outra, né? Porque quando quer dizer, imagina, a minha gênese vem lá de 63, lá da Moca, né? Quando eu era estudante secundarista. Lá eu aprendi a fazer os Jogos Pan-Americanos de São Paulo. E aí, em seguida, que foi em setembro de 63, 63. Em seguida veio o golpe, em 64. Aí o golpe, eu era muito jovem, muito criança, teve uma incubadeira, né? Os partidos tradicionais estavam perplexos, não acreditavam na possibilidade de um golpe, o golpe veio. Aí a nova geração, onde eu fiz parte dessa nova geração, é que começou a entender a situação e enfrentar o golpe. Aí veio o golpe dentro do golpe, em 1968. Aí eu vou para a universidade, entro na geologia, que foi uma outra escola. Esse ciclo virtuoso, aí eu sou preso político em 73. Saio da prisão, aí vem a nova fase, né, de organização, que é a organização popular, organização de massa, um enorme ascenso do movimento político até 79, onde cria o PT, né? Quando aprova a lei da anistia, que as pessoas voltam do exterior, saem das prisões, e as comunidades de base criam essa coisa fantástica que foi a criação do PT, da CUT, do MST. Nós estamos agora em 2018, encerrou esse ciclo, né? Essa eleição, se a gente não fizer a leitura correta, lógico que vai haver uma organização, mas vai ser uma nova proposta, uma nova geração. Eu estou com 69 anos de idade, né? Em março eu faço 70 anos, tentei me eleger por 2 vezes, uma para deputado federal, uma para deputado estadual, não consegui, então acho que chegou um momento de dar um outro tipo de contribuição para esse novo momento político, com a minha experiência, né? Claro, com a minha... claro. Mesmo sem mandato, nesses últimos anos, a política não saiu a política do nunca foco, sai, né? Mas quando você sai quando você fica sem mandato, porque tem gente que mandato um pouco altera, né? Mas o mandato, dentro da minha visão política, era muito importante, né? Sim. Eu consegui dar boas contribuições com a minha atuação. Agora, sem mandato, eu já senti que eu preciso virar o disco, né? Além dessa compreensão que as novas gerações, eu mesmo preciso preservar, porque senão pode haver um processo de degradação e você entrar em ruas absolutamente secundárias ou sem saída. Então eu preciso preservar a minha história, minha biografia, meu passado e meu presente, vendo formas que eu possa evidentemente contribuir, né? Mas eu acho que nesse processo eleitoral, embora eu sou secretário nacional de Direitos Humanos do PT. Do PT, é. Vou dar uma contribuição, mas eu percebo que eu tenho uma análise da situação e vou ver em que instância eu vou dar essa contribuição. Eu queria que falasse um pouco também dos primeiros mandatos de vereador, também um momento muito difícil, não só para o partido, mas para uma prefeitura aqui do PT, primeiro lá atrás, a Erundina, e quando
mais recentemente da Marta Suplicy. O senhor foi secretário do Verde e do Meio Ambiente. Então, vereador é gostoso, né? Porque vereador de São Paulo é uma coisa maravilhosa, né? Porque é uma diversidade tão grande de assuntos. Porque a política é cruel, né? Tem 4 anos de governo progressista, 8 de conservadores na capital, né? O estado de São Paulo já é bem diferente. O estado de São Paulo é muito mais estável, né? Então, você vê que o PSDB, praticamente no governo do estado, as pessoas falam que ele está, a partir da criação do PSDB com Mário Covas. Não, o PSDB... Começou antes com o Montoro, a gente pode falar. Né? Montoro. 82 para frente. O gênio da política, da democracia cristã, né? O homem que patrocinou as diretas, que organizou todo o fim da ditadura a partir da vitória espetacular em São Paulo, em 1982. Bom, aqui em São Paulo, então a prefeitura, como vereador, também era muito gostoso. Por quê? Quando eu assumi a vereança, tinha que fazer a nova lei orgânica, né? Que é a Constituição Municipal. Constituição Municipal. Então não tinha capítulo de meio ambiente, ninguém sabia... Você ajudou a construir tudo isso. Era legal. Palmo a palmo. E no governo da Erundina, que era um governo mutirão, né? Ninguém sabia nada, todo mundo foi aprendendo a fazer fazendo, né? Imagina aquele secretariado da Erundina, né? Era o time do Tele, né? Só tinha fera, né? Só fera, né? Bom, Paulo Freire, não precisa falar nada. Paulo Freire, Marilena Chauí, por aí fora. Bom, então é isso aí, né? Isso aí, porque a pessoa, é como você, Jorge, você é uma pessoa que faz a sua profissão com gosto, com prazer, com alegria, com utopia, né? Eu acho que em qualquer ramo de atividade que a gente tem, né? A gente que teve abraça. Tem que fazer direito, né? Sim, sim, sim. Porque eu que permaneci muitos anos aqui nessa Assembleia Legislativa, aquela solidão, né? Aqui você, em 93 deputados, você conversa com 5, no máximo 10, né? Então, essas pessoas é que fazem a história do processo, né? Então, as coisas têm que ser bem feitas, né? Sim. Agora também, nessa última fase que eu fiquei sem mandato, eu vivi uma experiência legal com jornalistas livres, né? Sim. Na convivência com a Laura Capriglione, com a Marlene Bergamo, com a Joana Brasileiro, com gente da primeira linha, né? Convivi com o Paulo Moreira Leite, com toda essa geração. Então, estou escrevendo mais... Porque quando você fica Continuou com uma produção imensa. Quando você fica no parlamento, você só fala. Quando você sai do parlamento, você tem que escrever, não dá só para ficar falando. E antigamente você falava, penso, logo existo. Hoje você pensa, não, escrevo, logo existo, né? Se você não escrever... Agora, como contagiar a nova geração para a política? Eu estou fazendo a pergunta lá para o jovem Adriano, filho de uma professora, de um comerciante na Moca. A política já estava no sangue? Já vem de muito tempo, não? Não. Imagina. Quando você vem de uma família humilde e tal, a política é vista como uma coisa perigosa. Perigosa. Né? Perigosa, uma coisa... Então fazer política é uma ousadia. É uma ruptura, né? Sim. É uma ruptura dos padrões, né? Porque... todo mundo fica preocupado, né? Por que não vai pelos caminhos tradicionais, né? Política é uma arte de risco, né? Política é uma arte, né? Uma arte, é uma forma de arte, é uma expressão de arte. A política é uma representação. Você se torna representante. Persona do político. Exatamente. Você tem que encarnar o personagem que representa o seu povo, né? Sobre a capacidade, você falou que era muito divertido ser vereador em São Paulo. Parece que há um vazio nas assembleias legislativas. Os assuntos ou são nacionais, porque o Estado ainda tem algo de unitário, embora seja uma federação, ou seja, o Congresso Nacional, Câmara e Senado, os grandes assuntos, e o varejo,
a iluminação pública, o asfalto, está nas câmaras municipais. Mas agora... E o que sobra para a Assembleia Legislativa, deputado Adriano? A Assembleia Legislativa pode fazer tudo, né? O que quiser pelo Estado de São Paulo e pelo Brasil. É a Assembleia mais importante do Brasil. É o lugar mais fantástico para fazer política. Além de ter Porque hoje o voto está muito distritalizado. Sim. Apesar da distritalização, a forma de comunicação, ela virou toda digital, né? Toda digital. Então, hoje o que vale é o Facebook, é o WhatsApp, é o Twitter, essa coisa toda. Então, a política sempre foi o território do pensamento político. Do pensamento, do grande debate, oralidade. Tem essa plasticidade, tem esse exterior, mas é o pensamento, é a formulação da teoria política de um país no momento. Né? Então não é porque você está na Assembleia Legislativa que você não pode pensar o seu país, pelo contrário. São Paulo pensa o país todos os dias. O problema é a quebra do padrão, que eu acho, a quebra do padrão. Sim. A quebra do padrão, né? Porque eu me baseio mesmo, me orgulho de ter convivido com grandes deputados que não tinham a mesma orientação política que nós tínhamos. Mas promovia grandes debates. Né? Outra história. Hoje você tem uma pobreza intelectual terrível. Que se traduz também nos parlamentos? Via a representação. Principalmente, porque primeiro que você tem um sistema eleitoral cruel. Qual é o problema do sistema eleitoral? Já temos até algumas imagens do Adriano aqui. O sistema eleitoral é cruel, porque dentro do mesmo partido você disputa individualmente. Sim. Você não disputa coletivamente. Temos aí até umas imagens. Estamos falando de grandes temas que podem ser Comissão da Verdade. Tomada assento aqui nessa Casa de Leis. A gente bons tempos. Então, agora você entra no hall monumental aqui da Assembleia Legislativa, tem aquela enorme pintura, aquela enorme obra de arte, né, que eu considero um marco do... São Paulo de Rodrigues Coelho, que foi trazida para essa casa da ocasião dos 170 anos da Assembleia Legislativa, em 2006. Adriano Diogo estava aqui. Presente. Porque a Assembleia Legislativa sempre foi vista como a casa dos fazendeiros paulistas, né? Os grandes prefeitos e tal, eles faziam interregno para voltar à administração municipal. Administração, né? Mas é isso aí, essa é a Assembleia Legislativa. Olha essas imagens. Isso traz à memória o trabalho da Comissão da Verdade. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Sobre eu acho que o capítulo paulista da Comissão Nacional da Verdade. Muitos depoimentos que aconteceram nessa casa. Aliás, a CPI também, né, do trote. Mas falando da Comissão da Verdade. Eu acho que eu também estou num isolamento muito grande, a partir que eu fiz esse giro muito forte para a questão dos direitos humanos, né? Eu acho que eu fiquei muito estigmatizado, muito marcado. Mas valeu a pena. Valeu a pena, o Zico. Essa é uma foto bonita também da gente aí trabalhando. E a TV Assembleia, e você em particular, teve um papel muito importante, né, Jorge? O que falar, Adriano, ainda na questão da Comissão da Verdade aqui, os depoimentos, os livros, toda a produção, uma produção monumental. Aliás, está no site da Assembleia Legislativa, quem colocar lá Comissão da Verdade, Comissão Estadual da Verdade, Rubens Paiva, vai encontrar uma fartura de documentos, de fotos, de depoimentos, o que falar de todo esse material grandioso que contribuiu, que ajudou a cimentar essa primeira camada, porque comissões da verdade vêm em camadas, né? Não existe uma só, né? Ela precisa ir, voltar, mas o papel, a contribuição do seu mandato em especial e de São Paulo para a Comissão da Verdade. Foi uma coisa importantíssima, né? Porque a Comissão Nacional não instalava, com o receio do tsunami que podia vir,
pela instalação da comissão, aí começaram a fazer muita hora lá em Brasília. A daqui foi mais veloz? Que era uma pequena comissão parlamentar, né? Não era nenhuma comissão estadual, sim, como a gente enchia a boca para falar estadual, era do Rio de Janeiro, né? Foi aprovada na forma da lei. Sim. Aquele era projeto de resolução e foi aprovada na forma da lei e tinha um enorme apoio, né? Rio de Janeiro e Pernambuco. São Paulo era uma comissão de seis valorosos resistentes, né? Mas que teve a coragem de ser a primeira a dar o nome do Rubens Paiva. Você sabe por que a nossa comissão chamou Rubens Paiva? Por quê? Porque a Brasília chamou a Vera Paiva como representante da família Paiva, do Rubens Paiva, para instalar a Comissão Nacional da Verdade. Aí ela preparou um pronunciamento. Era tão forte, era tão contundente o pronunciamento, ficou todo mundo com medo de instalar sem todas as garantias, que não houve a cerimônia. Aí a Miriam Leitão fez um especial lá no Rio de Janeiro sobre o Rubens Paiva. Aí nós aproveitamos a simultaneidade do lançamento do especial Rubens Paiva, sim, chamamos a Vera Paiva aqui, a Veró, que ela leu o que ela não leu lá em Brasília, ela leu aqui. Pronto. Pronto. Virou a Comissão Rubens Estadual Paiva. da Verdade Rubens Paiva. O Samuel Moreira foi muito correto conosco, né? Pois o Toninho pôs o Belisário para dar toda a redação final, deu, sim, todas as garantias. Sim. E a produção? E os volumes que foram produzidos, os livros, A Infância Roubada, o lançamento foi uma coisa primorosa. Bom, né? Estávamos lá, né? Bagulhão. Estávamos lá. Né? Quanta coisa boa. Mas o que só falar coisa também? Boa, só coisa boa. O deputado Adriano Diogo falou também, por ocasião, né, do livro, dos livros publicados e tudo mais, teve também a CPI dos trotes violentos, né? Que aconteceu aqui, muita coisa, né, foi passada em revista, muito do que eu aconteceu. Aliás, depois daquilo mudou muita coisa dentro das universidades públicas, principalmente, muita coisa. Aquilo foi uma loucura, sem mandato, né, já tinha acabado, sim, era depois das eleições, terminando a Comissão da Verdade, porque quando você perde eleição e você fica aqui batendo lata, né? Aí ainda tivemos coragem e tempo de fazer... Batendo lata é a expressão de taxista que roda sem passageiro. Não é bem assim, é muito o que fazer. É que a eleição distante, meses, né? De em outubro até a posse em 15 de março é um tempo enorme, né? Enorme. Mas que pode ser produtivo, por exemplo, no caso, né, da CPI. Eu digo isso porque muita coisa mudou nos diretórios centrais estudantis, das universidades públicas, a maneira como recepcionava os calouros, mudou muita coisa, muita coisa. Quem esteve aí na USP, por exemplo, nos anos 60, nos anos 70, 80, 90, sabe muito bem o que mudou de lá para cá. Aliás, depois da CPI foi uma mudança... Fiquei marcado. Não, marcado não, mas eu digo que foi um trabalho memorável. Aliás, é uma delícia, né, conversar e puxar o fio da memória aí com o deputado que produziu, que produz ainda, porque a política tá na veia. Porque... E a TV Assembleia, né, teve um papel impressionante, né? Porque foi a única Comissão da Verdade transmitida ao vivo, transmitida ao vivo. Com o calor ali da emoção, pais, filhos, 160, fotografias. 164 sessões, né? Pois é um volume muito grande de informação. Mas, Adriano, essa é a primeira parte da nossa conversa. Eu queria agora, nas suas considerações finais, só para fechar esse bloco, falar um pouco também da Casa de Leis, como ela teve, digamos, alicerce para segurar os grandes temas nacionais. A gente podia falar da Comissão Nacional, da Comissão Estadual da Verdade e também dos depoimentos da Comissão Nacional que foram realizados aqui. Mas podia falar de grandes temas também. Isso lá na virada dos anos 2000, o Fórum Século XXI, você não estava aqui ainda, estava na Câmara Municipal, mas trouxe temas. Eu podia até lembrar, por exemplo, leis municipais, das piscininhas, que virou lei aqui estadual também, ou seja, clima, esse clima, exatamente, como falar do clima. Como eu vim da Secretaria Municipal do Verde, os meus primeiros anos aqui, os dois primeiros anos meus e os últimos daquele primeiro mandato foram totalmente voltados para a questão ambiental. Sim.
Então, o que era a discussão naquela época? Era as condições, o efeito estufa, né? Sim. Então, era a questão dos gases, da poluição, do protocolo de Kyoto, Você que acompanhou dos aqui? créditos de carbono. Pois é, a política estadual de resíduos sólidos, que na verdade foi todo esteio para a política nacional que veio depois. Todos os depoimentos que foram feitos aqui, todos os capítulos divididos aí. Você acompanhou para e passo. Bastante. Cada momento disso, né? Porque eu vim muito motivado, porque o trabalho, quando eu peguei a Secretaria dos Direitos Humanos, já como deputado licenciado, no ano 2003, 2004, a secretaria era uma pequena secretaria de Secretaria do Verde e do Meio Ambiente. Você falou de Direitos Humanos, mas do Verde e Meio Ambiente, aqui em São Paulo. Eu falei de Direitos Humanos. Era uma pequena secretaria de licenciamento. Sim. Era uma secretaria... Licenciava a autorização para lenha para pizzaria. Era mais ou menos isso. Aí, como era um período bom ainda da democracia, e a Marta era muito empreendedora, dava muita liberdade, a gente transformou aquilo numa verdadeira secretaria de meio ambiente, colocando a questão dos recursos hídricos, do ar, da inspeção veicular, de toda aquela questão. Ganhou uma outra dimensão. Uma dimensão, né? E aí vim para cá e aqui ainda tinha muita audiência esse assunto. Bom, a gente precisa encerrar, mas só lembrando toda essa dimensão da questão ambiental que foi trazida da Secretaria do Verde e Meio Ambiente para o mandato aqui na Casa de Leis, a gente vai falar mais na segunda parte. Adriano, foi um prazer conversar com o senhor nesse programa Memórias do Poder Legislativo. Viu? Vamos nessa. Muito obrigado. A primeira parte do programa Memórias do Poder Legislativo com o deputado Adriano Diogo fica por aqui.